Bom dia! Estamos ao vivo aqui na página do Gestação Plena para a nossa live marcada para as 10 horas em ponto. Iríamos fazer a transmissão tanto no Facebook quanto no Instagram, mas por conta de chuva e problemas técnicos, vamos fazer apenas aqui no Instagram. Então, quem estiver nos assistindo, quiser chamar a galera do Face para cá, eu vou compartilhar a minha tela agora com a Fernanda, para que ela possa entrar ao vivo junto com a gente. Ela que é consultora dentre mil coisas, consultora do sono materno-infantil. Oi, Fê. Oi, meu amor. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Mais calma agora. Problemas técnicos. Tivemos alguns problemas técnicos e a transmissão vai ser feita apenas pelo Instagram. Na live de hoje a gente vai falar sobre sono materno, sono na gestação. Por que que é tão difícil de dormir às vezes na gestação? Muitas sentem um sono absurdo no início, outras sentem um desconforto surreal mais para o final. E o cansaço costuma acompanhar a gestante na maior parte da gravidez. Normalmente ali no segundo trimestre surge uma energia maior, né, Fê? E depois essa energia vai diminuindo de novo. E no fim da gestação, quando a barriga já está pesada, é difícil de dormir, mas normalmente a gestante tem um pico de energia também no final da gestação, né? Pelo menos eu vi isso assim comigo e com muitas outras gestantes, que próximo ao parto mesmo, te dá vontade de fazer faxina na casa, te dá vontade de fazer um monte de coisa. É ansiedade também, né? Ansiedade também, você sabe que está perto, né? Então, Fernanda, queria que primeiro você se apresentasse um pouquinho, dissesse aí o seu trabalho, para que as pessoas que não te conheçam ainda possam te conhecer. Tá legal, vamos lá. Meu nome é Fernanda Meirelles. Eu sou psicóloga clínica para o espanto da Marcélia, 18 anos já. Eu trabalho clinicando. E aí, depois que eu tive o meu filho, João, ou seja, 11 anos atrás, João tem 11 anos, eu comecei a me enveredar pela área da psicologia perinatal e comecei a estudar, fazer vários cursos. E aí, nesse caminho, nesse percurso, ao longo desses anos, eu me transformei em doula, parto, pós-parto, em educadora perinatal, enfim, eu fui em consultora de amamentação e eu fui me especializando até que um dos últimos, faz 5 anos, 5 anos, que eu me formei em consultora de sono materno-infantil. E é engraçado assim, porque a gente é consultora infantil, mas é consultora do sono materno-infantil. Então, cuida da mãe também e do sono do bebê também, né? E a gente tem um trabalho também muito desenvolvido com as gestantes, né? Com o sono das gestantes, que é bem importante, né? Por conta de... Desculpa até te interromper. Pode Foi até uma falar. curiosidade minha, assim, porque o trabalho com os nenéns eu já sabia, já conhecia, mas eu mesma me surpreendi, né, Fernanda, quando eu falei, ué, mas existe então consultoria para mulher também, para gestante? Eu achei bem interessante, porque os desconfortos existem, mas eu não sabia que existiam técnicas, enfim, coisas realmente assim, baseadas em estudos e tal, para gestantes também. E não Existe. Só não é tão conhecido, talvez, justamente porque as pessoas não saibam, né? Mas eu já atendi algumas. Algumas já me pediram ajuda, eu já atendi. É bem bacana o trabalho. Bacana. Então, assim, a gente no Gestação Plena, a gente quer trazer saúde física e emocional para a gestante. E como é que você tem saúde física e emocional se você não dorme bem, né? A gente sabe a importância do sono para todos os nossos processos cognitivos e como os hormônios do sono influenciam nas nossas emoções, no nosso estado mental durante o dia. Então, num trabalho em que você preza por saúde física e emocional, não falar de sono seria uma incoerência.
Então, é com muito prazer que eu tenho a Fernanda aqui hoje para esclarecer para a gente algumas questões. Eu dividi aqui a nossa live em dois momentos. O primeiro, a gente vai trabalhar a identificação desse problema, né? Do problema do sono, da falta de energia, do cansaço na gestação. E depois a gente vai falar um pouquinho de possíveis soluções. Então, primeiro, Fê, explica um pouquinho por que as gestantes costumam ter tanto sono. As causas são inúmeras, né? Eu queria que você pontuasse algumas para a gente, por favor. Então, no início, né, existe uma característica bem forte que é essa questão da hipersonia, né? Ou seja, as mulheres ficam mais sonadas, né? Eu lembro que na minha época, assim, eu sempre gostei muito de dormir e eu tinha certeza que quando eu engravidasse eu ia ser, assim, a criatura mais dorminhoca do mundo, dito e feito. Foi bem assim mesmo. Eu dormia 10 horas da noite porque eu já estava morrendo de sono. E se deixasse, eu invadia o dia, né? Então, eu conseguiria facilmente dormir 12 horas. E aí, na verdade, eu não entendia muito bem o porquê disso, né? Eu achava que era algo só fisiológico, porque né? Existe uma Sim, questão hormonal sim. do próprio organismo, da própria natureza do organismo, que se coloca em favor dessa gestação, em favor da manutenção, né, dessa gestação. Então, ele tira um pouquinho a mulher de órbita, né? Desliga um pouquinho, coloca ela um pouco em stand-by para ela não ficar muito agitada, não gastar muito energia, porque o organismo da mulher está sendo muito utilizado, né? Está sendo muito... como é que me fugiu a palavra? Mas ele está sendo muito... Sumido. Isso, porque precisa dessa energia para gerar esse feto nesse início de gestação, né? Sim. Então é uma parte fisiológica mesmo, tá? Só pontuando Mas existe... Diga. Não, só dando um alô aqui para quem está online com a Ah, gente. legal. A Denise, a Letícia. Galera, a gente está falando sobre o sono materno durante a gestação. Lembrando que a gente não está querendo te ensinar formas de você dormir menos durante a gestação. Não é isso, assim, no sentido de, como eu faço para não ter tanto sono? O sono ele vai existir, ele é necessário. A Fernanda acabou de explicar as causas fisiológicas desse sono, né, durante a gestação. O seu corpo está se preparando e está colocando a energia toda na geração de um bebê. Então, isso é muito importante. O que a gente quer é trazer mais qualidade para esse sono e não trabalhar para que ele não exista, né? Só esclarecendo, situando as mulheres na pegada aí do nosso trabalho. É isso aí. E tem uma questão, assim, emocional, né? Que aí não é uma coisa que a gente possa generalizar, né? Porque isso depende muito de mulher para mulher. Mas tem uma identificação que eu acho muito bonita, assim, que é essa identificação com o feto, né? Que faz você ficar mais quietinha, mais sonolenta. Como o feto ainda não estabeleceu uma comunicação, né, com a mãe, em termos de se mexer. Ele já se mexe, obviamente, mas a mãe ainda não consegue, ainda não é percebido, né? Uhum. Então, existe uma identificação com esse feto também. Outro ponto é que existe também uma questão de fuga, né? A gente, às vezes, a notícia da gestação não cai 100% para a gente, né? Então, a gente fica mais dorminhoca mesmo. Mas isso, assim, a gente não pode dizer por isso, né? Em termos emocionais, a gente não pode afirmar nada, porque depende muito da história emocional de cada um. Depende de que lugar subjetivo esse bebê vem ocupar, essa gestação vem ocupar na vida dessa mulher, entendeu? Nossa, e você vê, então, desde o início da gestação, você já tem uma oportunidade para começar a se investigar, né? Olhar para dentro e começar a perceber, olha, será que esse cansaço, essa vontade de dormir o dia inteiro é só fisiológica ou está escondendo aí alguma necessidade não atendida, alguma frustração, algum desajuste, né? E durante a gestação a gente tem essa oportunidade para se conhecer melhor. A gente sempre fala no nosso trabalho que a gestação e a maternidade é a melhor oportunidade de autoconhecimento e de cura interior. Então, desde os primeiros momentos, você já começa podendo se sintonizar com
com essa vibração realmente, né, interna, de você perceber, caramba, calma aí, tá passando um pouquinho do limite esse meu sono aqui, tá um pouco estranho, porque não é só sono, é vontade de não fazer nada, é desinteresse. Então, isso tudo são pequenos sinais que você, de repente, pode, né, com a ajuda de uma profissional, ir percebendo o que está rolando nesse início de gestação, né? É E isso aí, aí. Fala, desculpa. pode falar, pode falar. Essa outra coisa que você pontuou sobre a identificação com o bebê nessa fase, eu achei incrível, assim, É. porque você vê, mesmo talvez até sem consciência, a conexão com o bebê, ela já começa daí também, né? Sim, Então, com certeza. Eu acho que o oposto também é verdadeiro, assim, às vezes a hipersonia acontece, né? E a falta de sono, a insônia também é muito comum, né? Mas aí já mais para o final, claro que não é uma coisa assim, é início de gestação, então eu vou ter sono, muito sono. Não, às vezes a mulher reage de uma forma diferente, né? Mas normalmente é muito comum que no início você tenha essa característica de hipersonia e no final a gente tenha essa insônia maior, né? Essa dificuldade para dormir. E aí eu acho que rola uma pressão até maior, porque assim, os amigos, a família toda fala assim: tá com dificuldade de dormir? Aproveita para dormir agora, porque não vai dormir depois. Aí você fica doida, né? Você fala: meu Deus do céu, eu não tô conseguindo dormir no final da gestação, como é que vai ser quando ele chegar, né? Então, isso causa uma ansiedade também, né? De querer ver o rostinho dele, de querer ele já aqui. Então, tem a questão das posições, a micção frequente durante a noite, né? Então, tudo isso dá uma... Eu tô adiantando um pouco, né? Tudo isso não, dá tá falando uma... das causas, bacana Dá isso uma aí. ansiedade e aí dá uma atrapalhada no sono também, tá? E existe assim, quando a gente olha para os hábitos, né, para os hábitos e para a rotina dessa grávida, quais questões podem estar aí atrapalhando a qualidade desse sono e deixando ela mais cansada ao longo do dia? O que você consegue identificar como hábitos, como de repente horários que ela costuma fazer as atividades dela? Eu consigo perceber assim que muitas vezes são mulheres que estão trabalhando num ritmo que já estavam antes da gravidez, né? Assim, se dedicando muito fortemente assim ao trabalho. E aí quando engravida, né, a gente fica mais dá uma pisada no freio e aí a gente quer continuar dando conta e às vezes Aham. não consegue, né? Então, um ritmo de trabalho, por exemplo, muito estressante, num ambiente que é muito competitivo, né? Que você precisa chegar muito cedo e às vezes sair muito tarde. Você precisa estar caminhando o tempo inteiro de um lado para o outro, né? Que existe assim prazos para cumprir dentro do seu trabalho. Isso causa um estresse. E aí, para quando você chega em casa, você não, muitas vezes não consegue desacelerar, né? E assim, a gente sempre fala no nosso trabalho, né? O mundo não para, infelizmente, porque você está grávida. E Exatamente. ideal, né, seria que a gente pudesse realmente desfrutar desse momento para olhar para essa questão com o bebê, né? E se permitir descansar sempre que fosse necessário e tal. Agora, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que muitas mulheres trabalham até o dia do parto, né? E É, então, assim, é isso. Já que é assim, já que a nossa realidade no momento é essa, o que que a gente pode fazer, né? É isso que a gente vai falar mais pra frente, né? O que que a gente pode fazer para gerar mais energia, para ter uma noite de sono melhor? Então, a gente está identificando as causas e olhando agora um pouquinho para os hábitos, né? Então, uma rotina super acelerada, tentar manter a vida como ela era antes de engravidar, às vezes é complicado. Então, olhar para o seu dia e entender o que que você pode conseguir delegar, porque às vezes a mulher ela até tem a possibilidade de ter uma rotina um pouquinho mais leve, mas é difícil para ela pedir ajuda, né? É difícil para ela delegar. Ela quer ter o controle, né? Uma gestante que eu acompanhei, ela passou para o parceiro dela a responsabilidade sobre a parte financeira da casa. E ela falou: Marcele, como está sendo difícil e doído isso para mim, porque eu sei que é importante, eu tenho que ter mais tempo livre, mas nossa, eu adoro o jeito que eu faço, as minhas planilhas. Então, é, assim, é. entregar os pontos Essa um coisa pouco de é difícil. delegar é bem difícil. É bem difícil. Quem tem um controle, principalmente assim, né, de planilha, de tudo, assim, essa coisa do delegar
é bem complicado. E outra coisa que eu acho que influencia bastante é a questão da alimentação, né? Sim, pois é. Eu É, queria falar com você. Os alimentos e o horário, né? O horário que normalmente as pessoas fazem isso. essas alimentações, principalmente à noite, acredito que deva influenciar muito, né? Nessa questão do É, sono. assim, existem alguns alimentos que ajudam muito na hora de dormir, mas também não adianta a gente comer todos esses alimentos antes de dormir meia hora antes, né? Porque isso não faz o efeito de um remédio, por exemplo. A gente tem que trazer esses alimentos para nossa alimentação e tirar outros também, principalmente na hora de dormir. Né? Então, e outra coisa também, esse espaço de tempo, muitas vezes a gente na correria, quando a gente está grávida, a gente fica muito tempo sem se alimentar, né? Isso pode causar azia, é, desconforto, a própria fome vem, né? E às vezes enjoa, porque a gente está com o estômago vazio muito tempo, às vezes a pressão pode baixar. Então eu sempre recomendo. Eu sei que não sou nutricionista, mas a gente precisa entender um pouquinho disso até para orientar, né? Uhum. É comer mesmo de 3 em 3 horas, né? Aquela coisa basicona mesmo, que todo mundo sabe, né? De nutrição. E comer alguns alimentos que favoreçam o sono ao longo do dia e para a noite, né? Sim. Isso é importante. Como eu falei, não adianta nada a gente tomar 1 litro de suco de maracujá e deitar e esperar dormir, que não é É assim, bem né? provável que fique mais enjoada, né? E Exatamente. então, assim, a questão da alimentação para algumas grávidas, principalmente no início, ela é mais complicada, né? Porque os enjoos são muito frequentes. Então, existem algumas dicas, inclusive lá na nossa fanpage do Facebook, a nossa nutricionista Fernanda Leal, ela colocou lá que algumas coisinhas como colocar limão, se não me engano, na água, ou Isso. chupar pedra de gelo também ajuda no enjoo. Então, assim, tem umas dicasinhas. E quais são os alimentos, quando a gente olha para esse aspecto do sono, quais são os alimentos, Fernando, que você consegue identificar aí como sendo possíveis, não sei, quais que são recomendados e quais que devem ser evitados, né? Existe uma lista extensa. Depois, se você quiser, eu posso passar para você publicar em algum lugar, alguma coisa Beleza. assim, né? A gente pode fazer um quadrinho, alguma coisa mais Show. informativa, né? Mandar para as meninas. Aham. Para poder mandar para elas, né? Mas A gente pode normalmente, olhar para os assim, básicos também, né? isso, porque é uma lista extensa, né? Mas assim, Uhum, e também não foge muito do que a gente já sabe no senso comum, uhum, né? Do que faz mal e do que faz bem, né? uhum, Mas uhum, normalmente, assim, os alimentos que têm na sua composição triptofano, que é um precursor da melatonina, né? Ele uhum, ajuda muito na hora do sono. Então, assim, uhum, geralmente são cereais, né, fontes de carboidrato, de vitamina B6, né? Eles uhum. colaboram. O iogurte, por exemplo, se a gente mistura no cereal, é muito bom, o iogurte natural. O leite é uma fonte de triptofano, então aquela história do leitinho morno antes de dormir, é É bom. verdade, ajuda. O leitinho com mel, com canela não, porque canela Aham, agita, né? Canela é, excita mais, mas assim, o leitinho com morninho, com uhum, mel antes de dormir, é show de bola. legal. Banana, as Ah, pessoas têm um preconceito um pouco grande com a banana porque acham que ela é pesada, né? Mas a uhum. banana é riquíssima em Não, triptofano, e né? as grávidas costumam ter cãibras à noite deitadas, né? Então a Exatamente. banana ainda é boa para isso também, né? Exatamente. A banana ela regula, né, os níveis de serotonina dentro do organismo, do cérebro, então melhora o humor também, né? Uhum, Então, assim, comer depois do jantar, jantou um pouquinho leve, come uma banana amassada, alguma coisa assim, né? Que ela uhum, vai ajudar certamente. Couve é muito bom também, porque bacana. tem magnésio, cálcio. Chá de Uhum. camomila, que a gente já sabe, por isso que eu falei que não foge muito à regra, né? Algumas O chá questões têm umas restrições em relação a chás, né, durante a gestação. Mas, assim, eu acho que também é uma questão de bom senso, né? A Fernanda, né, a Leal, a Aham. nutricionista, ela sempre fala, olha, não existem estudos seguros com relação à quantidade de chá. Mas, bom, na minha opinião, assim, na minha experiência, na verdade, eu continuei consumindo alguns tipos de chás e não tive problema algum. Mas realmente o chá é uma questão, às vezes, legal de conversar com um profissional, ver se é adequado É, manter. Mas é, olha, suco
suco de maracujá, como você falou, Sim. é ótimo, né? Isso tudo, a questão do leitinho, a banana. Então, enfim, tem uma pessoa aqui falando, estou de 3 meses, porém quando eu como, mesmo se como pouco, sinto a barriga muito pesada. Isso é com certeza uma questão da fisiológica, né, do próprio momento, e talvez você tenha que escolher os alimentos. A questão não é comer pouco ou muito, é quais tipos de alimentos você está ingerindo, né? E Então, comer também, eu acho que comer fracionado, né? Aquela história da gente comer fracionado, não deixar ficar com muita fome, né? Porque aí a gente come mais, né? Uma coisa interessante, assim, que dentro da lista que eu tenho, né? É o macarrão. Ele é a fonte de carboidrato, mas claro que a gente não vai comer uma macarronada gigantesca no jantar, mas ele é fonte de carboidrato, ele colabora com o triptofano no cérebro, né? Com a produção de melatonina. Então, com um molhinho de tomate, com natural, né? Com os legumes bem saudáveis, semente de abóbora, gergelim, tudo isso legal. auxilia na formação da melatonina, né? Bacana. E o alface também, né? Viu? Um alimento super leve. E o alface, eu já vi, assim, algumas pessoas indicarem, não indico, né, porque eu realmente desconheço, mas, assim, chá de alface, não na gestação, em outras, para você relaxar e dormir. Nunca tomei, não sei se realmente funciona, mas faz sentido. O alface, ele tem a tal da lactucina, que ela auxilia também, né, favorece o sono também, né. A Lin tá perguntando aqui, ela tá falando que ela tem muita fadiga, né? E que ela chegou a pensar que estava doente. Ela quer saber se é normal sentir tanta fadiga. Eu acho que ela não estava com a gente no início da live. E É eu vou repetir normal. para ela assim: é normal, mas é legal você tentar identificar se seria só uma questão fisiológica ou se há alguma questão emocional que possa estar influenciando nisso também, assim, né? Então, esse cansaço que não te permite fazer nada, às vezes ele tem um fundo emocional também. E Então, a nossa observar. intenção pode. Pode falar, Marcelo. Não, a nossa intenção não é colocar pulga atrás da orelha dessa mulher, mas apenas que ela se observe, né? Se observe, observe os pensamentos, observe quais as emoções que vêm nesse momento dessa fadiga, se vem um medo, se vem uma ansiedade qualquer com relação ao seu futuro, ou se é simplesmente uma questão, ela tá bem, ela percebe que ela tá bem, ela tá com vontade de fazer as coisas, só que ela tá muito cansada, tipo isso. Então, é legal observar, né? Isso aí. Pode complementar aqui. Essa fadiga faz, como a gente falou no início, né? Faz sentido no início, realmente. Esse cansaço todo que a gente sente, né? Esse sono, essa moleza, né? Acho que tem uma questão também com a pressão arterial, né? Que normalmente na gestação a tendência é sempre cair um pouquinho no início, né? Então a gente às vezes tem que ter um pouco cuidado. E assim, ela perguntou, né, se tem algum alimento que pode ajudar a aliviar isso, né? Normalmente é evitar alimentos mais pesados, né? Ou assim, por exemplo, a gente, né, a nossa cultura brasileira assim, se alimenta muito de arroz e feijão quase todo dia, né? Quase todo dia tem na nossa mesa arroz e feijão. Comer em pequenas quantidades, comer devagar, mastigar bem, né? Para poder se saciar também mais rápido. E daqui a 3 horas também comer outra coisa mais leve, uma fruta. Ter uma alimentação mais leve nesse início eu acho bacana, acho importante, tá? Sim, e lembrar que não é só a alimentação a nossa aliada aí É. nessa geração de energia, né, para fazer o que precisa ser feito ao longo do dia. E aí eu vou dar uma pincelada aqui sobre a imersão, né, que ela vai acontecer no dia 1º de dezembro em Niterói, onde a gente lá vai ensinar técnicas de geração de energia. A gente chama de geração de energia criativa. Como ao longo do seu dia, você com pequenas ações muito simples, você consegue transformar o seu estado mental e dar conta de terminar o dia. Às vezes no ambiente de trabalho, você tem que terminar aquele trabalho, você tá ali, se segurando, doida para dormir. Então, como gerar energia criativa para isso e ainda ter energia para o que a gente considera ser primordial, né, nessa fase da gestação,
que é você entrar em contato com você mesmo e com o seu bebê. Então, nesse momento, as demandas da vida elas não vão diminuir, infelizmente, e a gente quer te ajudar a ter energia para dar conta delas e ainda por cima ter energia sobrando para olhar para você mesma. E não é tão difícil, porque você vê um estado de yoga nidra, né, um estado de relaxamento profundo, pode equivaler a 4 horas de sono. Então, se você consegue entrar num estado meditativo, num estado de yoga nidra e fica ali por 20, 30 minutos, nossa, você já ganha uma energia para dar conta do restante das coisas que você às vezes nem teve talvez a oportunidade de desfrutar nunca na vida. Então, a nossa proposta é em cima disso também. E voltando aqui, Fê, existe alguma Diga. posição que costume trazer mais conforto para essa gestante? E essas posições, né, elas vão mudando de acordo com os trimestres da gestação? Normalmente o ideal quando você deita, né? E aí isso é meio geral, né? O comum, no início fica mais fácil de você deitar de bruço, né? Mas depois vai incomodando bem, até porque o seio vai aumentando, né? A barriga também vai crescendo. Então, a posição lateral é a melhor posição, né? Porque para não trazer desconforto durante o sono. E aí você vai virando de um lado para o outro, né? A gente fica meio limitada. Uma coisa legal também é você colocar um travesseiro, uma almofada no meio da perna, porque isso alivia a lombar também, né? Sim, Não sim. sei se você já viu, eu tinha e usei muito, muito. Era uma almofadinha, um travesseirinho pequeno que colocava na barriga para dormir, assim. Nunca viu? Não. Eu vou ver se eu acho. Ele é bem bacana. É muito interessante porque o formato dele parece um calço de porta, sabe? Aham. E eu encaixava ele na barriga e tirava o Ah, peso da legal, barriga bastante. Na legal. verdade, assim, as posições que aliviem a lombar, né? Uhum, Que é o uhum. lugar onde o teu sinal, Marcelo. Oi, pronto, voltou. Ação para mim. Vocês estão me Acontece. vendo? Eu tô te Estão me vendo? vendo. Eu não estou me vendo, mas tudo bem. Vamos lá, não preciso me ver. Pode continuar, Fê. Mas estou te vendo. Então, assim, essas posições que consigam aliviar também o peso da barriga. Uma coisa importante também, na hora que for levantar, não levantar de uma vez, né? For levantar da cama, não levantar de uma vez para não dar tontura, né? Sim, Respirar, claro. respirar forte, respirar fundo, forte não, respirar fundo e lentamente. E aí levantando aos poucos, né? Isso mesmo no primeiro trimestre, tá? Porque a gente pensa que é só por conta do peso da barriga, porque a barriga está grande e tal, mas não. No terceiro trimestre, claro que a gente naturalmente levanta mais devagar mesmo por conta já do peso da barriga, né? Mas no início também é sempre importante Aham. levantar lentamente, tá? No mercado eu já vi uns travesseirões, assim, que é quase do tamanho da pessoa. E que aí Isso, aquilo é ela pode abrir, ótimo. abraçar e colocar o braço e a Hum, perna também, né? Fazer como se fosse aquilo é uma conchinha maravilhoso. ali É. inteiro. E pode trazer mais conforto também. Algumas gestantes sentem falta de ar, principalmente no final da gravidez, por conta do tamanho da barriga. Então, testar do travesseiro pode trazer um pouco mais de conforto também. Tem uns E, travesseiros inclinados, né, também, umas almofadas, assim, que são mais inclinadas, né? Eu costumava dizer assim bacana. que ia passando os dias eu ia colocando mais almofada na minha cama para conseguir dormir. Eu dormia quase sentada, né? Algumas mulheres não sentem tanta falta de ar, mas eu senti bastante, assim, acho que eu sou muito pequenininha, né? E minha barriga ficou muito grande, então chegou um momento que eu realmente não conseguia, não, eu tinha dificuldade, não Aham. tinha mais E posição, era bem entender, difícil. e a gente entender que é um momento da vida também, né? Que assim, não existe, existem soluções que nos ajudam a dar uma amenizada, mas assim como eu falei nós falamos, eu e a Thaís na parto, a nossa intenção não é anestesiar essa mulher, é suavizar os processos, né? Os Isso. processos todos são necessários, sabe? O seu corpo realmente está pedindo mais descanso, o seu corpo realmente vai exigir de você um pouquinho mais de paciência
com tanta vontade de fazer xixi durante a madrugada, necessidade de rever as suas posições. Você aceitar esse seu momento também ajuda muito em qualquer coisa, né? A aceitação do momento é primordial, assim. Enquanto a gente fica buscando soluções mirabolantes e mágicas, a gente muitas vezes se frustra, porque as soluções elas não são mirabolantes nem mágicas e muitas vezes é necessário ali um certo jogo de cintura. Então, assim, a gente conseguiu abordar algumas questões fisiológicas, né? A questão da alimentação, a questão do sono, acredito que influencia também, né, Fê? E o ambiente, talvez Sim. mais claro, escuro, televisão, Isso. enfim, tem uma... Você quer falar um pouquinho sobre isso também? Eu acho importante. Assim, o que acontece? No organismo adulto, né, a melatonina, que é o hormônio do sono, ele é produzido na glândula pineal, que é uma glândulazinha que fica atrás do nosso nervo óptico, né? E a melatonina, ela é meio envergonhada, ela só aparece no escuro ou em ambientes menos luminosos, né? Então, se a gente não preparar esse ambiente, não deixar ele escurinho, confortável, né? Com uma temperatura boa, com uma umidade boa, a gente pode até dormir, né? Mas o sono possivelmente não vai ser um sono de qualidade. E uma coisa assim, é eu dormir com qualidade todos os dias, né? É muito importante, assim. Claro que uma vez ou outra que aconteça alguma coisa que eu não consiga, tudo bem, mas assim, se todo dia eu dormir, por exemplo, com a televisão ligada, rolando um filme que eu apaguei na frente da TV, né? A gente sabe mesmo, quando a gente sonha, que muitas vezes o que está acontecendo na televisão entra no nosso sonho, né? Eu já tive essa experiência, né? E normalmente é um sono mais agitado, não é um sono reparador. Então eu recomendo, assim, 1 hora antes de dormir, que a gente desligue aparelhos, que a gente já entre num climinha, que diminua a luz da casa, diminua o nosso ritmo corporal, toma um banho morno, toma um leitinho gostoso, para quando você deitar na cama, você já está com o seu organismo encaminhado, né? Porque assim, o nosso organismo ele precisa de sinalizadores para que tá chegando a dormir. Exatamente, entendeu? E assim, e para a gente ter uma ideia, a melatonina aparece lá para as 9, 9h30 da noite no adulto. Então imagina, muitas vezes é a hora que a gente está chegando em casa, né? De trabalho, então, é a hora que a gente está comendo, né? Então, criar uma prática noturna, né? Hábitos noturnos favorecem muito, né? E lá Isso. na nossa, de novo, falando da nossa imersão para gestantes, que vai acontecer no dia 1º de Niterói, práticas noturnas. A gente ensina para você o que vocês podem fazer durante a gestação inteira, à noite, como um ritual mesmo, de um momento de autocuidado, um momento para você entrar em contato com as suas emoções também. Às vezes, passando um óleo pelo corpo, você consegue já se permitir um autocuidado, um carinho e entrar em contato com o que você está sentindo. Então, a gente ensina para vocês cuidado para fazer à noite. Então, a nossa imersão é dividida em momentos. De manhã, a gente ensina práticas matinais. São práticas que vão te trazer energia para conduzir o seu dia com vivacidade, com consciência, saindo do piloto automático. A gente passa pela alimentação, ali mais para a hora do almoço, a gente fala sobre hábitos alimentares, sobre o que você pode fazer para facilitar a sua vida e continuar comendo bem durante a gestação, ou criar novos hábitos se for uma gestação, usar esse momento para realmente rever as suas escolhas, porque você, através do seu exemplo, vai ser o maior condutor aí de um novo ser, do seu filho, né? Através do seu exemplo, muito mais do que você disser a ele. Então, se for necessário rever hábitos alimentares, essa fase da vida é uma grande oportunidade. Então, a gente passa os hábitos alimentares, vai caminhando para uma questão de autoconhecimento, de você entrar em contato com os seus medos, as suas ansiedades, e termina o dia com essas práticas noturnas que, nossa, as gestantes saem da nossa imersão assim com uma sensação, o tal do relaxamento que eu falei, do Yoga Nidra, né? Eles te colocam num estado de meditação e de contemplação e de gratidão que, nossa, a qualidade do sono aí durante a noite aumenta significativamente. Então, Fê, tem mais alguma coisa que você queira pontuar? A gente já está chegando ao fim da nossa live. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Fê. Eu acho... Alguma questão?
normalmente o que eu indico é o que na própria gestação plena oferece na imersão, que é muito bacana, que é a questão do processo de relaxamento, de conexão com o corpo, de conexão com o bebê, de passar um olhinho na barriga, conversar com ele um pouquinho, botar uma musiquinha calma. Isso antes de dormir é sensacional, enriquece muito a sua conexão, o seu vínculo com o bebê, né? E assim, e te traz um relaxamento muito grande. Fazer uma meditação guiada, né? Fazer umas respirações, que você mesma aí já falou, que tudo que te traga para um estado positivo da mente, relaxado, é muito importante, né? Agora, só uma coisinha importante, assim, que a gente tem o hábito de fazer muito e que atrapalha um pouco, é a questão da pipoca à noite. É, a gente A questão da pipoca. A pipoca é uma questão. Porque a gente porque normalmente a gente chega à noite, quer curtir um Netflix, né, com o marido, e aí senta, faz uma pipoquinha, e é muito bom, porque a pipoca, eu costumo dizer assim, que a pipoca ela é um alimento que, quando você tá ansiosa, ela é sensacional, né? Vai que vai, né? Mas o milho estourado, ele causa gases no intestino, pode produzir alguma inflamação. Então, assim, a mulher, quando sente gases na gestação, é muito dolorido. Então, pode atrapalhar o sono também, né? Então, a gente tem um hábito... Claro que uma vez ou outra ninguém vai morrer, né? Mas, assim... Tá, normalmente a pipoca ela vem à noite, né? Normalmente a pipoca ela vem à noite na frente da televisão, de fato. Então, ter esse cuidado é bem válido. Uma opção, talvez, vale até a pena pesquisar, é o sagu. Eu fiz pipoca de sagu para Lara, ela não é um milho que estoura, né? Ela se não me engano, ela é feita de mandioca, o sagu é mandioca. E aí ele fica igual uma pipoquinha, sem caroço e sem carne. Então, eu gostei, viu? Então, de repente, é uma opção. Meninas, estamos chegando ao fim. A gente gostaria muito de convidá-las para essa imersão que vai acontecer no dia 1º de dezembro em Caraí. É um sábado e a gente pega o dia inteiro com vocês, de 9 às 5 da tarde. Você olhar para o seu autocuidado. A gente brinca que depois que o bebê nascer, dificilmente você vai ter a oportunidade de cuidando de você mesma. Então, aproveita aí a gestação. A gente, como eu falei, a gente passa por uma rotina. A gente repete com vocês o que seria uma rotina ideal durante a gravidez. Desde um despertar gentil, o que você pode fazer assim que você acorda. E são coisas muito práticas, coisas que você consegue adequar. Você pode fazer em 20 minutos, em 40, se tiver mais tempo, em 1 hora. Mas são coisas que você consegue ali a sua realidade para você ganhar energia, para você ganhar consciência para as suas ações durante todo o dia. A gente trabalha muito as suas emoções, os seus pensamentos, o que pode estar aí te gerando medo, ansiedade. Normalmente as mulheres que estão mais próximas ao parto têm muitos medos relacionados ao parto e não conseguem identificar e nem tratar desses medos. Então a gente apresenta técnicas para essa mulher fazer no dia a dia delas. No fim, a gente fala de alimentação também, sobre como essa mulher pode usar a gestação para rever os seus hábitos alimentares e também, novamente, com coisas muito práticas, muito simples e trazendo uma qualidade absurda para a alimentação delas. E no final, tem as práticas noturnas, que é quase que um embalo para você poder passar essa noite aí com mais qualidade de sono e começar todos. Essa intenção é que você tenha energia e qualidade na sua ação, não apenas para fazer o que você precisa fazer ao longo do dia, mas que você consiga usar desse momento, né, da vida para realmente se conectar com o seu bebê, para realmente olhar para você mesma e fazer da gestação uma oportunidade incrível. Pessoal, a gente brinca que o parto, ele pode ser muito mais do que parir apenas um bebê. Você pode parir também a sua melhor versão. E para isso a gente quer te dar a mão nessa caminhada. Contamos com você. Eu vou colocar aqui embaixo o link para vocês possam divulgar para suas amigas. E é isso, galera. Espero que essa live de hoje tenha esclarecido aí os principais pontos com relação ao sono e ao cansaço durante a gestação. Qualquer dúvida, podem enviar para a gente que a gente vai buscando responder aí ao longo dos próximos dias. Tá bom? Muito obrigada. Fê, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Com a gente. É uma parceria linda.
A Fê tem um trabalho incrível, tanto com sono, tanto com amamentação, quanto com a psicologia perinatal. Vale muito a pena aí entrar em contato com ela também. E vamos combinar Tá bom? um live falando sobre sono dos bebês. Gente, obrigada. Vamos fazer uma live depois falando sobre sono. Sim, isso é importantíssimo, né? A gente sempre pontua Bacana. a importância da mulher olhar para a sua. Olhar durante a gestação para o que vai rolar no pós-parto, né? Para o que vai rolar no puerpério. Então, você ter ali algumas ferramentas na gravidez do que você pode fazer, de como lidar com o que vai acontecer nos meses seguintes ao nascimento do bebê é essencial, né? Muitas mulheres falam, poxa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria usado a minha gestação não apenas para montar enxoval, arrumar o quartinho, mas também para entender o que acontece no pós-parto. Então, a gente teve até uma live sobre isso, mas nessa live a gente não abordou a questão do soninho do bebê. Então, vamos marcar sim, Fê. Com certeza, já está pré-marcado. Obrigada, meu amor. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. A Aline está dizendo aqui que ajudou muito. Que bom. Um beijo a todas, meninas. Até a próxima. Meninas. Obrigada. Tchau, amor.